Camói! Bem-vindo à segunda parte do podcast Papo de Professor, episódio 19. Então, se você ainda não ouviu a primeira parte desse episódio, que nós falamos sobre a educação do campo, volta então lá para o site papodeprofessor.com e ouça então a primeira parte desse episódio, onde nós damos uma introdução sobre a educação no campo do Brasil, citamos vários exemplos, vários dados, e então corra para cá ouvir a segunda parte. Se você já ouviu a primeira parte, você está no lugar certo. Bom episódio para você! Podcast Papo de Professor. Bom, eles cultivam trigo, né? Basicamente são culturas de grão, né? Gramíneas, trigo, cevada, cominho. Uma pequena produção animal referente à produção de leite e de carne, e uma produção também em casas de estufa referentes às dificuldades climáticas que eles têm. Você vê uma otimização dos espaços rurais aqui, aliada à preservação ambiental, e você sente uma integração muito forte do setor produtivo, das escolas técnicas e das universidades com o setor produtivo. Está se ensinando para quê? Então, assim, a relação de projetos deles com o setor produtivo é algo que a gente tem realmente que tentar conhecer um pouco mais e tentar talvez não copiar, mas melhorar e aperfeiçoar no Brasil. E sem esquecer, logicamente, do setor florestal, né, que é o principal setor produtivo deles nas áreas de ciências agrárias. Aqui eles exportam tecnologia florestal para a maioria dos países do mundo. E é interessante acrescentar aqui que o Giovanni está comentando essa relação deles com o meio ambiente, que há alguns anos a estrutura de exploração florestal aqui na Finlândia, ela não é uma estrutura, não são grandes empresas que exploram grandes áreas. Para ter ideia, o número que foi passado para nós, hoje existem na Finlândia aproximadamente 3.000 diferentes proprietários de floresta. E cada um tem mais ou menos 30 hectares. Num país pequeno, né? Um país pequeno, né? Então, assim, eles optaram organizar em pequenas propriedades e cada um poder cuidar da sua floresta. Né? Então é uma relação realmente muito próxima com a natureza, né? Com a floresta, e aí eles acabaram optando também nessas pequenas florestas, na maioria das vezes, abrindo mão do uso de tecnologia que poderiam acelerar de certa forma a exploração, né? Uma exploração mais comercial. A gente vê hoje uma exploração, para ter uma ideia, que leva 40, 50 anos para poder fazer o corte de uma árvore, enquanto com o uso de tecnologia eles poderiam reduzir esse tempo pelo menos pela metade. E só me diga uma coisa, no Brasil a gente tem aproximadamente 50% das fazendas, das áreas de plantação ou relacionadas às ciências agrárias na mão de 1% dos produtores. Né? Eu estava vendo esse dado e isso me deixou muito impressionado. Então, 50% das terras estão nas mãos de 1% dos produtores. Comparando com a Finlândia, então, que tem esse panorama totalmente diferente, qual é o reflexo disso na educação ambiental, então, na cultura ambiental do país? Essa diferença fundiária ela é muito marcante, né, pelos os dados aí apresentados, e se percebe aí uma dificuldade. Então, todo esse êxodo rural que aconteceu no Brasil, referente àquilo que o professor Giovanni tinha mencionado, traz para a gente uma dificuldade muito maior e uma não preocupação com a fixação desse homem no campo e com sistemas mais sustentáveis de produção. A gente vê grandes fazendas, muitas vezes com monocultivos, com utilização intensiva de fertilizante, de irrigação, de maquinários agrícolas. Monocultivo é aquele cultivo onde você só cultiva uma única planta em toda a extensão da área da fazenda. Perdoe como leigo, mas qual é o problema disso? O problema disso, como o Luiz vinha explicando, é que, por exemplo, aqui na Finlândia você abre mão de determinadas tecnologias em favor do ambiente. Então, quando você vê aqui que em uma área eles cultivam 20, 30 espécies de plantas, de árvores florestais diferentes, você está buscando o caminho da diversidade, ao contrário dos monocultivos que estão buscando o caminho da monodiversidade.
Então essa diversidade ela é traduzida para a gente num ambiente mais ecologicamente sustentável, mais resiliente, que vai cumprir melhor seus papéis e suas funções ambientais. Interessante, obrigado, professor. Uma característica dessa estrutura fundiária que eu percebo é que o Brasil, hoje, realmente a exploração agrícola ela é feita por grandes grupos ou grandes empresas, né? Então, como o Vico havia comentado recentemente, hoje a fazenda é uma empresa rural, né? Então, com a globalização, o ganho, né, ele está muito associado à escala, o ganho em escala. Então, quanto maior a área, né, maior esse ganho. Então, a gente vê uma expansão muito grande lá no Brasil. Aqui na Finlândia, no contrário, como eles não têm essa condição dessa expansão, o que acontece? É uma agricultura ainda muito dependente do subsídio, porque a competitividade, muitas vezes, ela está associada ao ganho em escala. Então, você consegue diminuir o seu custo de produção quanto maior a sua área. Aqui na Finlândia, um produtor de grãos, para a gente ter uma ideia, considerado grande propriedade, é 100 hectares. Né, que ele é um produtor que fala, como a gente conversando com um produtor esse final de semana, ele falou assim, um produtor aqui para sobreviver ele tem que ter pelo menos 100 hectares. Já lá no Brasil, 100 hectares, né, é considerado uma propriedade uma pequena propriedade, né, e no Brasil 100 hectares, dependendo da cultura, o produtor não consegue sobreviver disso daí. A nossa agricultura não é uma agricultura subsidiada. Esse subsídio aqui na Finlândia, ele pode chegar até 600 euros por hectare. Isso representa para o produtor, em termos de ganhos, quando o produtor ele é um bom produtor que utiliza de técnicas que possibilitam ele ter uma boa produtividade, até 30% do ganho dele dentro daquele hectare, dentro daquela área. E para produtores que não têm realmente uma produtividade tão alta, representa 50% do ganho dele daquela área. Então ele está recebendo, teoricamente, do governo e dos demais órgãos administrativos, 50% de tudo aquilo que ele tem de renda referente àquela área, referente ao subsídio. Então a gente vê, que a gente pode observar que o papel da agricultura na Finlândia é diferente da do Brasil. A gente vê no Brasil a agricultura tem um papel de extrema importância na economia do país, né? Enquanto aqui na Finlândia, a gente vê, ela tem uma importância sim, mas uma importância no sentido de reduzir a dependência do país em relação à importação de produtos alimentícios. Então, eles, mesmo pagando um custo alto que eles pagam com esses subsídios, a opção deles é ter pelo menos um mínimo de produção alimentícia no país. Não tem um papel de trazer riquezas para o país como a gente vê no Brasil, né, que grande parte da riqueza que chega no Brasil, né, é através da exportação de commodities agrícolas. Isso, aqui seria uma questão de segurança alimentar mesmo no país, questão estratégica de segurança alimentar. E no Brasil já é uma questão de segurança econômica. Isso aí. Eu imagino que o Brasil também tem pontos fortes na área de educação agrícola. E o que a Finlândia tem que aprender com o Brasil em relação à educação agrícola? A gente pode citar bastantes técnicas que avançaram no Brasil, que possibilitam que a gente realmente tenha bons índices de produção. E, logicamente, quando a gente compara o Brasil com a Finlândia, tem limites referentes principalmente a climáticos, que talvez possibilite a gente, logicamente, aprender com eles algumas coisas e eles também aprenderem com a gente. Mas há limites para isso. Chega a ser desonesto, né? Tamanho, quantidade de terra, fator climático, né? Climático é complicado. Mas o que há de bom, que a gente realmente traz de boas experiências desse período que a gente está aqui na Finlândia e de aprendizado, é que o nosso investimento para melhorar o campo no Brasil e a produção e os cursos de ciências agrárias está referente a melhorar as condições da educação. A gente precisa realmente de boas estruturas, de um melhor desenvolvimento, de uma atração de mais estudantes para aqueles cursos,
de cursos com realmente uma estrutura curricular mais aberta, que possa envolver aqueles alunos num processo de ensino-aprendizado que tenha bastantes ganhos. Professor Vico, nas nossas salas de aulas no Brasil, os alunos eles encontram a mesma realidade que eles vão encontrar quando chegam na indústria em relação à tecnologia, à produção e coisas desse tipo? Não, realmente as nossas salas de aulas precisam um pouco mais de investimento, um pouco mais de realmente de cuidado para que a gente possa alcançar índices da indústria. A gente fala que os agricultores eles estão muitas vezes um passo à frente daquilo que a gente vê dentro da escola. Então isso há uma defasagem que a gente precisa logicamente suprir com estrutura, com tecnologias, para que a escola realmente possa ser uma escola do futuro. Essa escola do futuro que possa dar esse apoio para o profissional que começa aqui hoje a estudar, ele seja o profissional do século XXI. Eu gostaria de acrescentar a pergunta que você fez anteriormente, o que nós podemos trazer de experiência do Brasil aqui para a Finlândia, que eu acho que devido à condição do Brasil, extensas terras, condição climática bastante favorável à prática agrícola e uma estrutura de instituições de ensino técnico superior bem capilarizada ao longo de todo o país, né, por todo o país, que eu acho que e nós atingimos hoje uma condição de pesquisa no Brasil na área de ciências agrárias, que nós temos um grau de maturidade que eu vejo que a Finlândia ainda, que nós podemos contribuir com a Finlândia, né? Então hoje tem programas, para nós citarmos um exemplo, programas de pós-graduação no Brasil na área de ciências agrárias que tem 40 anos, né? Então programas de nível de mestrado, nível de doutorado. Então, hoje os nossos alunos do ensino médio, eles são incentivados a participar de projeto de pesquisa. Então, desde o ensino médio, nós estamos trabalhando com esses alunos. Então, é algo que eu acho que nós podemos colaborar ou trocar experiência aqui com a Finlândia. Porque a pesquisa no Brasil, na área de ciências agrárias, ela é bastante desenvolvida. Eu acho que o brasileiro, em geral, ele tem que ter um novo olhar para o campo. Frente aos desafios que a gente tem agora no século XXI, questões de mudanças climáticas, escassez de alguns recursos naturais, escassez de alguns recursos não renováveis, se torna um desafio muito grande a produção de alimentos. Então, o que hoje é muito farto pode não ser no futuro. Então, a gente tem que passar a ter um olhar diferenciado para o campo, com respeito, com a dignidade que o campo merece, e aí vai a questão da qualidade de vida para as pessoas que lá vivem, e isso inclui educação de qualidade. A gente não pode mais pensar que no campo tem que ter aquela escola simples, com uma única professora, igual no passado, que ministrava todas as disciplinas, às vezes não tem um laboratório temático. Pelo contrário, a gente também tem que ter excelentes escolas, excelentes professores no campo, para que a gente, de certa forma, contribua com a formação dessas pessoas, que elas não saiam dali e que a gente realmente possa ter no futuro uma segurança alimentar frente a esses desafios que a gente está tendo aí. E isso vai perante um novo olhar para o campo. A gente tem que deixar essa dicotomia de urbano e rural, que existe até hoje na mentalidade, de certa forma, na mentalidade do brasileiro. Não existe isso. Campo e cidade, eles têm que estar integrados. E isso a gente percebe muito aqui na Finlândia. O campo ele é muito integrado à cidade, e a cidade, de certa forma, ela é distribuída, se integrando também ao campo. Espero que a gente chegue lá. Podcast Papo de Professor. Muito bem. Caminhando já para o final dessa discussão, aproveitando o gancho do professor Giovanni, como que nós podemos, então, integrar, como que o professor que está nos ouvindo, não somente o professor ligado à educação agrícola, à educação no campo, como os senhores explicaram, pode fazer para, dentro da sua sala de aula, tentar colocar na mente do aluno que não existe essa separação entre urbano e rural. Quais são os caminhos para isso? Eu acredito muito na educação do campo, porque
é quando o professor ele vai fazer uso dos elementos que ele tem de posse dele. Seja os elementos naturais, seja os seus elementos geográficos, humanos, o seu folclore, a sua história, suas tradições. E a partir desses elementos, o professor começar a trabalhar a sua questão de sala de aula. E aí, com certeza, eu sei que ele vai estar... ele não vai estar só repassando conhecimento para os alunos. Ele vai estar realmente trabalhando com os alunos a questão do conhecimento, né? Porque existe a questão do ensinar e do aprender. E aí, no caso, é duas vias, com certeza. Porque às vezes a gente lida com essas questões em sala de aula e às vezes a gente tem poucos elementos, que eu diria, de infraestrutura, de escola, de laboratórios e tudo mais, mas a gente se depara com um ambiente rico e a criatividade dos nossos alunos é algo sem limites. Então, quando a gente consegue extrair isso, mesmo no ambiente sem muita infraestrutura, isso é muito gratificante. Eu acho que é esse o caminho que o professor deve percorrer. O professor ele pode enriquecer muito as suas aulas a partir do momento que ele começar a trabalhar com os alunos questões reais do cotidiano, que que os alunos possam sair da escola, sair da sala de aula, atravessar esse muro da escola, encontrar com a comunidade, encontrar com os agricultores e ter ali a oportunidade de vivenciar um problema real, ajudar as pessoas. Os alunos vão perceber com esse processo o quanto é prazeroso e o quanto eles podem mais aprender com esse cotidiano, com essas questões. Vamos fazer um brainstorm, vocês topam, professores? Claro, vamos fazer vamos então, agora. Um professor que é da área de português, que tipo de atividade ele pode executar com os alunos para tentar quebrar essa barreira entre a cidade e o campo? Que tipo de atividade ele pode fazer? Ele pode levar os alunos, por exemplo, para o mercado municipal para entender um pouquinho mais sobre como que as pessoas falam naquela região e quais são os motivos daquela linguagem, daquele dialeto, por que as pessoas falam, o sotaque. No caso, o sotaque do campo? Né? O sotaque do campo, você disse? Sim. Que legal. Eu acho que uma outra característica, uma outra forma que ele pode contribuir é trabalhar, por exemplo, professor de português que trabalha na área de redação, é trabalhar com a elaboração de textos, muitas vezes até relato de experiência, né, valorizando a experiência desses alunos. Eu acho que é uma forma de contribuir. Né? A matéria de história é fácil, a sociologia é fácil. Professor de matemática, o que ele pode fazer? Ele pode ajudar, por exemplo, agricultores com questões práticas de cálculo de custo, de rentabilidade, de resolver problemas simples de geometria, de aritmética. Isso vai se fazer com que o agricultor ele se sinta melhor por resolver aquele problema, e os estudantes vão se sentir úteis por ajudar aquelas pessoas. Ele ainda aproveita de quebra e integra mais o estudante com a escola, né? com a sociedade, né? Comunidade onde a escola está inserida. Né? Muito legal. Agora eu vou piorar a situação aqui, vou deixar talvez mais difícil. E os professores na área de tecnologia, como eu? O que a gente pode fazer para trabalhar em relação a isso? Eu fico impressionado como hoje em dia, com o número de celulares que tem no Brasil. Às vezes você vai numa comunidade rural onde o sinal é muito ruim, mas a pessoa tem um celular porque ele sabe que em um dado momento ele vai entrar numa área que tem ali o sinal e ele vai estar conectado. Ou então ele faz o esforço, ele sobe numa árvore, ele vai em cima do morro, ele faz o esforço para estar conectado. E isso, o brasileiro gosta muito disso. E hoje em dia a gente tem uma porção de aplicativos que podem ser úteis no celular. E eu acho que basta as pessoas fazerem uso disso, eles vão estarem fazendo um bom uso de tecnologia. Já é um passo grande. Geolocalização, questão de... Professores na área de infraestrutura, de telecom, podem fazer projetos, né? Para incluir essas áreas mais distantes dessas questões climáticas, questão de cotação de preços de produtos. Isso tudo ele pode estar interligado com aplicativos e tendo um sinal de celular. Então nós temos aí uma vasta gama de opções, né? Eu gostei bastante desse bate-papo, eu acho que ele é muito produtivo, traz um pouquinho esse tema, né, da educação no campo, do campo, para a mesa. São coisas que às vezes nós não somos relacionados diretamente
eu ia falar que nós não somos relacionados diretamente à área, mas isso é até um pecado falar, porque somos relacionados. Acho que, se não me engano, o Vico comentou isso comigo um tempo atrás. Ele falou que, assim, muita gente fala que não tem, me corrija, Vico, que não tem relação com essa área, né, com a área, com a educação agrícola ou com a área da agricultura. Mas se você se alimenta, você logo está diretamente relacionado a isso, né? Porque os nossos alimentos vêm dessa área. Então é muito importante refletir um pouco desse tempo. Eu queria agradecer a presença dos professores. Infelizmente a gente não consegue esgotar o tema, a gente não consegue esgotar o assunto, tem muito a se falar. E eu gostaria então, para finalizar, que vocês deixassem uma mensagem aí pro professor que está lá batalhando no dia a dia, na sala de aula, muitas vezes até sem os recursos que ele precisa. Minha mensagem é que a educação é o caminho, é a forma que a gente tem de transformar, de revolucionar esses processos de produtivos no país. Reforçando, né, o que o Vico disse, eu acho que também concordo, a educação, e mais ainda após esse período aqui na Finlândia, a gente vê que a educação realmente é o caminho, e a educação agrícola, ela, ainda mais num país que tem a base agrícola como o Brasil, é extremamente importante. Então, mesmo diante das dificuldades que a gente enfrenta no campo, né, muitas dificuldades às vezes até de acesso à instituição, dificuldades às vezes de recurso dentro da instituição, eu acho que todo o esforço, ele realmente ele vale a pena. Então, para os professores que estão nos ouvindo aí, eu acho que essa mensagem, a gente vê aqui na Finlândia, eles vêm hoje colhendo frutos de algo que foi planejado há mais de 20 anos, mas eles passaram por muitas dificuldades também. Então a gente volta assim com esse otimismo de que nós temos condição também de atingir essa excelência em educação. Para todos os colegas professores que estão nos ouvindo, e em especial aqueles que fazem educação no meio rural, a gente deixa um abraço e a gente acredita nesse caminho, e é por isso que a gente está aqui. E não vamos desanimar, porque a gente agora tem ainda mais a certeza de que realmente a gente pode mudar um país através da educação. Isso aí, muito obrigado então, muito obrigado para você que está nos ouvindo. Não esqueça de deixar o seu recado aqui embaixo nos comentários, mandar um e-mail para a gente, contar qual tem sido a sua experiência, quais têm sido os seus resultados, aplicando as práticas que você tem aprendido no podcast Papo de Professor. O e-mail é contato@papodeprofessor.com. Deixa sua mensagem, nos siga no Twitter, no Google Plus, no Facebook, onde nós estamos presentes. E, claro, compartilhe esse episódio com um professor que trabalha contigo, com o pessoal na